Oi, oi, amores da minha vida! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Vânia e hoje esse vídeo vai ser contando um relato que aconteceu na minha vida. Então fique ligadinho nesse vídeo e se vocês ainda não é inscrito, já deixa aquele like e se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Então, gente, quero contar para vocês como que aconteceu. Como eu descobri que eu tinha endometriose, gente. Endometriose é um nome bem profundo, né? Era uma coisa que eu nem sabia que existia, mas eu tive que descobrir isso na minha vida. Quero contar para vocês que em 2010, era bem antes, né? Mas eu vou contar de 2010 para lá. Em 2010 eu sentia muitas dores mesmo, gente. Era dores terrível mesmo. Na época, daqueles dias, que eu não sei se eu posso estar falando aqui, mas aqueles dias das mulheres. Quem é mulher vai entender. Nessa época, era a época muito mais difícil para mim, que era a época que eu sentia dores terríveis, de me jogar no chão, de não aguentar essas dores que eu tinha. Eu lembro que eu não conseguia trabalhar. Na época, eu trabalhava de carteira assinada. E quando eu ficava nesse período, eu tinha que ir para a UPA, para o hospital, ficar lá, porque eu não aguentava de tantas dores. E fora que quando eu ia fazer o número 2, gente, era pior ainda. Gente, me dava uma dor tão grande, que eu me jogava no chão. Eu me jogava no chão primeiro, até eu chegar no banheiro, porque as dores eram muito fortes mesmo. Eu não conseguia suportar essa dor. Então, gente, eu decidi procurar um médico, aqui perto mesmo da minha região, por aqui. Comecei a procurar um médico foi, acho que era uma médica, passou uma ultrassom para mim. E dessa ultrassom não conseguiram descobrir nada. Sabe o que é nada? Você sair lá do consultório, não, mas você não tem nada. Tá, e eu ir para casa. E você sabe, né, como que é negócio de médico, é muito difícil. E eu fui para casa e ficou mais um tempo, eu com aquela dor. Falei, não, vou ter que procurar outro médico. Procurei outro médico por aqui mesmo, perto da minha região aqui. Aqui por perto. Aí já foi um médico, um ginecologista. Passou para mim uma ultra transvaginal. E eu lembro que eu fiz essa ultra transvaginal. E nessa ultra transvaginal, gente, também não acusou nada. Sabe o que é nada? Nada. E eu com aquilo na cabeça, gente, isso não é normal. Eu passava mal direto, eu suava. Era terrível. E eu trabalhava de carteira assinada, então era mais difícil ainda para mim, quando eu começava a dar essas dores. Porque toda vez que dava essas dores, eu trabalhava no frio, que eu trabalhava numa firma que é Atum do Brasil. Então, é gelo, né? É congelado lá dentro. Então, era muito difícil para mim, sentindo dor e estar naquele lugar frio. E fui de novo para o hospital e nada. E, gente, já foi passando o tempo, de 2010 foi passando o tempo, enrolando, tomando remédio, amenizando a dor e foi indo. Quando foi, gente, em 2015, eu procurei sair daqui, de perto, desses médicos aqui de perto. Fui para mais longe. Quando eu cheguei lá em Cachoeiro, uma pessoa falou comigo assim, Vânia, lá em Cachoeiro tem uma clínica da mulher que é muito bom. O doutor é muito bom, ele cuida só de mulheres, de gestante, de mulheres, né? Ele cuida só de mulheres. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou ter que ir lá nesse homem. Procurei o endereço pela internet e achei essa clínica. Meu esposo colocou no celular para a gente achar mais rápido lá em Cachoeiro. Achamos a clínica, chegamos lá. Antes eu tinha ligado para lá para poder agendar uma consulta. Aí agendei uma consulta com ele e fui. Quando chegou lá, o doutor era ótimo, gente. Ele ficou conversando comigo, fazendo as perguntas e eu respondi a ele, que eu sentia muitas dores também na hora de ter relação.
e na hora de evacuar eu também sentia muitas dores, e quando vinha no período da mulher, acho que menstruação, acho que eu posso falar, não sei. Aí também era pior ainda as dores para mim. Aí ele falou assim, ó, eu vou fazer uma ultra transvaginal aqui, que é eu mesmo que faço, para mim poder ver. Aí ele foi e fez essa ultra transvaginal. Quando ele enfiou, quem é mulher sabe o que é ultra transvaginal, né? É um caninho assim, né? Grande, né? Quando ele enfiou, eu gritei de dor. Ele virou e falou assim, olha, eu posso estar enganado, mas acho que não. Você está com endometriose. Eu vou passar uma ressonância para você, que é o que vai ver se realmente você está com endometriose. Aí pronto, ele passou uma guia lá para mim poder procurar a ressonância, né? Porque na época, gente, eu tinha um plano da Unimed, porque eu trabalhava de carteira assinada e lá tinha esse plano da Unimed. Aí eu fui lá no lugar lá, autorizei esse exame para eu poder estar fazendo e marcou mais 15 dias, porque não tinha vaga. Mais 15 dias para mim estar fazendo esse exame. Eu peguei e fui fazer esse exame. Depois levou mais uma semana para mim estar pegando esse exame. Eu muito curiosa, no mesmo dia que eu fui pegar em Cachoeiro, porque era longe, daqui onde eu moro para Cachoeiro era longe, então eu já tinha marcado o médico. Eu falei assim, eu vou lá, pego meus exames e já levo para o doutor. Eu fui e peguei o exame e levei para o doutor. Quando chegou lá, o doutor falou assim, Vânia, realmente você está com endometriose profunda. Nossa, meu mundo desabou. Mas antes de eu ir lá no médico, eu já tinha pesquisado sobre o que era endometriose. Porque até o momento eu não sabia o que era endometriose. Eu fui descobrir o que era endometriose quando ele falou para mim na consulta, que eu cheguei em casa e comecei a pesquisar o que era endometriose, porque eu não sabia o que era. Aí ele falou assim, Vânia, você está com endometriose profunda. Aí ele perguntou para mim assim, Vânia, deixa eu te falar uma coisa. Você tem filhos? Eu falei assim, doutor, eu tenho filho. Tenho uma filha casada e tenho um filho solteiro. Aí ele falou assim, você pretende ter mais filho? Eu falei assim, não pretendo ter mais filho. Então, vamos fazer uma coisa, a gente vai ter que retirar o seu útero porque você está com uma endometriose muito profunda. Aí eu falei assim, isso vai me prejudicar? Ele virou e falou assim, não vai te prejudicar. Aí ele foi e marcou uma cirurgia depois de 15 dias, porque eu sentia muitas dores. Gente, eu não aguentava. Era muito triste para mim. Todos os dias senti dores fortes. Tinha vez que era tão forte que parecia que eu ia desmaiar. Nossa, eu vou te falar a verdade, gente. Eu não gosto nem de estar lembrando nesses dias, porque foram uns dias muito difíceis para mim. Então, vamos contar rápido aqui, porque é muito grande. Ele foi e marcou a cirurgia e eu fui e fiz. Ele aproveitou que eu tinha feito já uma cesárea do meu último filho, então foi um corte da cesárea que ele fez lá de novo e tirou o meu útero. Fui embora para casa. Você está achando que eu melhorei? Gente, passou aquele período ali, foi muito mais tranquilo, né? Recuperação e tudo. Depois de 3 meses, gente, eu comecei a sentir as mesmas dores. Gente, meu Deus, falei, gente, não pode. E eu sentindo dor. Depois de 6 meses, fui procurar ele de novo. Doutor, eu ainda continuo com as mesmas dores que eu tinha. Ele falou, gente, não pode. Aí ele virou e falou assim, Vânia, eu vou te encaminhar. Gente, ele falou o nome do médico, agora eu não lembro o nome do médico. Eu sei que já era outro tipo de médico que cuidava, acho que é do intestino, gente. Era uma coisa assim. Eu não sei falar o nome do médico. Aí ele foi e encaminhou para esse médico. Aí eu fui embora para casa, né? Porque as coisas não acontecem tudo no mesmo dia.
Fui embora para casa, ele me passou o número do telefone do consultório desse médico, eu liguei para o médico e marquei uma consulta com ele. Quando marquei uma consulta com ele, ele também começou a passar todos os tipos de exame para mim. Fiz de novo uma ressonância de novo, mas já foi de outro lugar que eu não lembro. Acho que foi do intestino, alguma coisa assim. Aí peguei o mesmo processo, levei para ele e ele virou e falou assim: Vânia, a gente vai ter que fazer outra cirurgia porque a endometriose sua passou para o intestino, então o seu intestino está todo grudado, colado. O meu intestino estava todo colado. Menina, mas eu chorava tanto, porque tinha 6 meses que eu tinha passado por uma cirurgia e eu tinha já que passar por outra cirurgia. Então aquilo ali ficou na minha cabeça martelando, eu chorando, a minha família me abraçando, falando: Vânia, vai dar tudo certo, tudo certo. Aí chegou o grande dia da cirurgia. Fui para a cirurgia com minha mãe que me acompanhou. Aí minha mãe falou que eu fiquei horas e horas lá dentro. E quando veio, o médico chamou ela. Mãezinha, olha só, o intestino da sua filha estava todo grudado mesmo. Ainda bem que ela correu rápido para a gente estar fazendo essa cirurgia. Foi tudo lavado, foi tudo desgrudado. E, gente, eu vou te falar a verdade, foi muito difícil mesmo. Muito difícil a minha vida. E tem mais cirurgia pela frente, gente. Mas o que eu quero contar para vocês foi quando eu descobri que eu tinha endometriose. Isso que eu quero contar para vocês, como foi difícil essa fase na minha vida de ter descoberto que eu tinha endometriose. Eu acho que hoje em dia tem tantas mulheres com endometriose, porque perto de mim eu já conheço um monte de mulheres que tinham endometriose. E naquela época de 2010 e 2015, eu nunca tinha visto falar o que era endometriose, gente. Eu sei que foi muito difícil a minha vida quando eu descobri que eu tinha isso, mas graças a Deus, hoje em dia eu estou bem melhor. Esse mês mesmo eu vou ter que fazer outra ressonância para mim poder ver como é que tá, né? Porque já tem bastante tempo que eu fiz essa cirurgia. Então eu pedi um médico para estar passando uma ressonância para mim ver como é que está, né? E é isso aí, gente. Eu queria só estar contando para vocês o relato que como eu descobri a minha endometriose. Se vocês gostaram desse vídeo, galera, não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever nesse canal. E até o próximo vídeo. Tchau!